Daremos início ao painel de debates intitulado O emprego de dados hidrográficos nos diversos tipos de simuladores. Para compor este painel, convidamos o senhor Edson Mesquita, doutor em Engenharia Naval e Oceânica, integrante da equipe da Praticagem do Brasil. O senhor Eduardo Tanuri, professor da Universidade de São Paulo. O senhor Leonardo Soares, sócio-diretor da LS Marine Experts. Para atuar como moderador, convidamos o capitão de Mar e Guerra, José Guilherme Tome, diretor-secretário da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Os currículos resumidos dos debatedores estão disponíveis no site do simpósio. Com a palavra, o moderador. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estarmos aqui hoje para falar de um assunto tão importante e interessante quanto a aplicação da hidrografia no sistema de simulação digital. Os sistemas de simulação digital são uma tecnologia inovadora, uma importante ferramenta para se avaliar as condições operacionais dos navios nos acessos aquaviários aos nossos portos, tanto marítimos quanto fluviais e lacustres. E ele, na realidade, é uma evolução dos sistemas matemáticos e físicos já existentes e vem acrescentar a toda a ciência, né, essa possibilidade de contribuir com o processo decisório na avaliação das melhores condições operacionais e modernização dos nossos portos. Ainda mais numa situação em que, cada vez mais, como todos sabemos, os navios estão com maiores dimensões e se aproximando dos limites físicos operacionais dos nossos acessos aquaviários. Então, a Sociedade Brasileira de Hidrografia reuniu aqui profissionais que labutam com o sistema de simulação marítimo, são referência no Brasil e que todos nós poderemos aprender bastante com a experiência deles e também debater muito o assunto, porque, embora a simulação marítima digital já seja um fato e muito bem aplicada no mundo inteiro, no Brasil nós ainda podemos considerar como algo inicial. Mesmo que nossos portos, mesmo com a quantidade de portos e com o potencial que temos, a simulação marítima ainda atua de uma forma um pouco restrita. Então, esse é um fórum adequado para a gente poder debater melhor com a presença dessas pessoas aqui que são realmente profissionais de referência que podem passar a experiência para todos nós. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e convidar o Dr. Leonardo para fazer a sua primeira apresentação. Doutor, por favor. Pode deixar. Pode ficar. Acabei de colocar um aqui. Tá bom, obrigado. Ok, testando. Deixa aqui melhor. Alô, alô? Ótimo. Bom, muito bom dia a todas e todos. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, nessa data, com os senhores, com as senhoras, falar de um tema que bastante, como o Leite Tome já introduziu, bastante importante, associação justamente da hidrografia com a parte de simulação aquaviária, né? Cumprimentando aqui meu professor, Edson Mesquita, paraninfo da minha turma de Marinha Mercante, minha primeira graduação há 20 anos atrás, com muito orgulho
não deixo de mencionar sempre nas minhas palestras, professor Tanuri, grande colaborador nosso também no Brasil, com as simulações da USP já há bastante tempo, que ele vai mostrar também. Isso, deixa eu só pegar aqui. Almirante Augusto, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pelo convite. Parabéns pela presidência da Sociedade Brasileira de Hidrografia, tão importante. No passado, quando foi implementada, fiz questão de parabenizar o senhor, o comandante Tome, toda a diretoria, e tenho certeza que já tem sempre bastante coisa a fazer, né? O lema da hidrografia, sempre há o que fazer, né? Muito bem, dados hidrográficos, né? Quando a gente menciona dados hidrográficos, outro dia eu estava refletindo, deixando aí essa frase, que não é uma frase nova, está bastante conhecida no mercado, principalmente numa época que a gente está lidando com dados, inteligência artificial, tudo. Esse pensador, esse senhor, né, William Deming, é a frase que ele criou na década de... Só para dar um introito rápido aqui da história dele, ele nasceu em 1900, morreu em 1993, e após ali a Segunda Guerra, ele simplesmente foi uma pessoa emblemática lá na reconstrução do Japão, apesar de, né, embora não seja japonês, fosse americano na época. E ele justamente trouxe essa frase que eu gostaria de hoje de deixar para a gente refletir no início, né? Sem dados, né, uma pessoa é apenas uma pessoa com mais uma opinião. Você tem que ter dados, né? Você tem que ter dados. A gente está vivendo numa época de inteligência artificial, numa época de muitos dados, múltiplos dados. Existem não só ferramentas, como também metodologias de se realizar a mineração de dados, adequação de dados, como lidar com dados verdadeiros, dados falsos. A gente tem visto muito isso, inteligência artificial, principalmente no último ano aí, o que ela tem criado, né, em vídeos e tudo, nas redes sociais. Então, a ideia justamente é essa, a gente trazer essa frase de um senhor, né, que já faleceu, não viveu na época das revoluções tecnológicas, que aqui tem um tema do simpósio também, e realmente foi emblemática a frase que a gente pode muito bem adequar nos dias de hoje, né? Sempre utilizar dados, sempre ter dados, né? Quando a gente trata de dados hidrográficos, né, que são justamente a entrada de um simulador numérico, né? Nós temos aí basicamente dois tipos de simuladores, modelo físico, modelo numérico, modelo matemático, que a gente mais lida aqui no Brasil, pelo menos o professor Mesquita e o professor Tanuri também. As informações relevantes, né? Batimetria, relevo de fundo, como a batimetria é feita, como aqueles dados de batimetria são colocados, imputados dentro do simulador, como a análise daqueles dados, né? Justamente após uma campanha de levantamento hidrográfico, e diga-se de passagem, é muito importante que seja sempre categoria alfa, né, como justamente as normativas exigem, e também se os dados foram oriundos de um levantamento multifeixe ou monofeixe não é aceito, então você realmente colocaria ali justamente os dados que são os dados mais exatos possíveis, oriundos de um levantamento, né, multifeixe, categoria alfa. E, às vezes, também o relevo do fundo. Como é que o simulador vai interpretar esse dado? Isso é a coisa mais importante que a gente realmente analisa quando a gente vai lidar com um simulador numérico, né? Eu, na minha experiência profissional aí de 16 anos, né? Está completando esse ano, 2025, 16 anos, trabalhando também nesse mercado de simulação, que envolve perícia, envolve projeto náutico, envolve, né, a utilização de um simulador para você avaliar alguma manobra, ou uma manobra que ainda não foi feita, né, no projeto portuário, ou então uma manobra que já foi feita e deu um acidente em tudo. A gente tem acompanhado isso aí há um tempo. A introdução desses dados, coisa mais importante, que são dados de entrada, né? E os outros dados, efetivamente, que a gente utiliza, né, num simulador numérico, né, como entrada, como a gente diz, são os dados ambientais, né? Quando a gente fala de dados hidrográficos, excetuando aí os dados de manobrabilidade da embarcação, né? O professor Mesquita deve falar da MSC 1053, MSC 137, que são os dados
de referência em relação à manobrabilidade da embarcação em águas profundas, depois adequação para águas rasas. Os dados ambientais, né? Os dados ambientais, ondas, como é que foi feito justamente a campanha de ondas, né? Foi, vamos supor, um simulador, antes de você chegar e fazer a depuração daqueles dados para colocar no simulador, você vai justamente questionar. Você colocou um ondógrafo, colocou uma boia ODAS, naquela boia, né, Ocean Data Acquisition System, realmente fazendo uma campanha de ondas em águas profundas? Em que posição que você colocou justamente esse medidor? Quanto tempo, né? Quanto tempo você realmente teve aqueles dados? Então, a filtragem, a mineração desses dados passa também por uma mineração que também vai excluir dados espúrios, né? Dados que a gente chama de dados fora de curva ou outliers, né? Justamente para utilizar, em relação a ondas, você vai utilizar ali a medição da altura significativa da onda, né? Que é o H1 que é aqui 1/3 das maiores alturas ali que aconteceram naquela posição que justamente aconteceu a campanha. Quando a gente trata de ventos, né? Campos de ventos, mesma coisa, né? Então, você utiliza ali os dados que você tem às vezes, medição fora de barra. A gente está vendo aí no Brasil algumas inovações referentes a projetos de indústria eólica, né, que tem muitos lá no norte, no Mar do Norte, isso que eu quero dizer, fora do Brasil. Mesma coisa, mesma análise que você justamente perguntaria ali e utilizaria para fazer essa filtragem, e a parte das correntes e correntes de maré e alturas de maré, né? Estação maregráfica, em que posição, que altura justamente você tem a estação maregráfica para captar aqueles dados, se você tem alguma diferença da estação maregráfica para o terminal, se você vai usar dados referentes a estabelecimento do porto, né, ou não. Então, são os dados da hidrografia também que a gente usa para maré. E a parte das correntes, né, justamente que software você vai utilizar para fazer a mineração desses dados, né? Pode utilizar um software de engenharia, alguma coisa relacionada à engenharia, um Mach 21, um Cisbahia, justamente para depois analisar as correntes que justamente você tem naquela campanha, para depois chegar e analisar e colocar no simulador. Existem simuladores também, né? Enfim, nossa experiência aí, ela também já lidou com isso, simuladores que conseguem colocar a correntometria da campanha que você tem ali em diferentes profundidades. Então, é possível também. A gente tem portos, né, no Brasil, São Luís do Maranhão é o caso mais emblemático e mais significativo que a gente tem para justamente exemplificar esse tipo de situação. Né, locais que, muitas das vezes, a corrente marítima, a corrente de maré, ela não tem um estofo, um momento, um horário realmente de estofo. Ela vira, né? Ela vira, mas ela não tem um momento ali que ela está realmente 100% parada, né? Para quem conhece o São Luís do Maranhão, ali na Baía de São Marcos, sabe o que eu estou dizendo. E, obviamente, a aferição desses dados, né, acontece o tempo todo com a atuação do ser humano, né? O ser humano, então, quem são as pessoas, os cientistas ali que realmente estão o tempo todo utilizando também o simulador? Tem o pessoal da modelagem, o pessoal da simulação e a praticagem, conhecimentos locais, práticos locais, comandantes. Se você está num projeto, que eu já acompanhei também, um projeto que não é dentro de zona de praticagem, você pega um comandante experiente ali, por exemplo, uma manobra, deixa eu tentar lembrar, uma manobra de uma instalação de uma monoboia fora de barra, né? Esse era o projeto que eu estava acompanhando até fora do Brasil. Você pega ali um comandante, você pega uma pessoa que tem experiência local, que já teve justamente manobrando uma embarcação parecida naquela área, justamente para fazer aquela verificação, né, humana, daquele dado ali que você realmente está colocando para trazer a simulação mais real possível, né, da realidade. Os simuladores, eles sempre vão ser uma ferramenta para a utilização, como eu disse, ou de você prever uma certa manobra, ou então para você avaliar um acidente que aconteceu. Então, quanto mais acurado, quanto mais dentro da realidade o simulador tiver em termos de cidade de entrada, melhor, né? E as conclusões aqui que a gente sempre chega, né, para finalizar e deixar aqui com o professor Mesquita e o professor Tanuri,
né? A mineração é importante, né? Se você tem esse ditado aí, que eu acho que todo mundo aqui já conhece, se você colocar dados de entrada ruins, né? Ou seja, se você colocar lixo, você vai colher lixo, né? O garbage in, garbage out. Se você chegar e utilizar dados de entrada errôneos ou espúrios ou que não tenham participado de alguma mineração, você realmente não vai ter aquela representatividade da realidade que você espera ter, daquele escopo, daquele estudo que você está fazendo, né? Então, você tem que fazer uma boa calibração, né? Uma boa calibração passa por conhecer os gradientes espaciais, ou seja, as variações espaciais de corrente, né? Aonde ela modifica, quais os locais que se modificam, diferentes profundidades, como eu disse também, né? Introdução de outros tipos de correntometria, né? A gente estava falando, né, comandante Tome, um pouquinho antes, né, a campanha que a Precursor fez lá na Barra Norte, né? Avaliar realmente ali se você tinha uma maré astronômica junto com a maré orográfica, junto com a, né, justamente para você ter um dado quanto mais real possível para depois você chegar e imputar no simulador e realmente fazer a avaliação e obter o objetivo que você quer, né? Inclusão de variações de maré no domínio do tempo são fundamentais. No domínio do tempo, você tem portos que têm características semidiurnas de maré, tudo bem, você sabe que vai variar ali mais ou menos de 6 em 6 horas, 5 e poucas horas, mais ou menos a mesma amplitude, né? Mas em outros portos que você não tem essa característica, que aqui no sul do Brasil a gente tem bastante, né? Porto Santos, Porto de Paranaguá, você tem desigualdade de diurnas completas, né? Então, às vezes a maré vai encher num certo período e vai vazar em um período menor. Então, você sabe que no período menor, se ela vai vazar a quantidade que encheu, a velocidade vai ser muito maior. Então, justamente utilizar esse conhecimento para, na hora realmente que você estiver modelando, que você estiver analisando, que você estiver contratando realmente um estudo assim, para quem é de empresa que vai contratar, e atenção a outros efeitos também que o simulador também tem que colocar, né? Justamente efeitos de águas rasas e outros efeitos também de interação hidrodinâmica. E aí eu finalizo aqui realmente deixando esse pensamento, outro pensamento da Corina, pensamento da Corina Machado, falando assim, poxa, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Quando você pensa que sabe tudo, a vida vem e muda as perguntas. Então, sempre vai haver dúvidas, sempre haverá certezas e sempre haverá muito o que fazer, né, Almirante? Muito obrigado pela atenção de todos. Fica atento às perguntas aí. Um abraço. Desses sistemas para o processo de tomada de decisão, avaliação e processo de tomada de decisão quanto à navegabilidade nos nossos portos e nas nossas áreas costeiras também, né? Um simulador, ele na realidade, ele tem essa missão de fazer a interação entre o navio de projeto, as condicionantes ambientais, a região geográfica, outros navios, e com a interferência humana também, né? E a gente sempre coloca que a grande vantagem no simulador é que a gente pode errar, né? Podemos errar à vontade, podemos encalhar, podemos bater, justamente poder evitar que isso aconteça na realidade, né? E, bom, muito obrigado novamente, senhor Leonardo. Passo a palavra, então, ao professor Dr. Tanuri para fazer sua apresentação sobre sua experiência no tanque de provas da USP. Bom dia a todos. Muito obrigado, Almirante Augusto, pelo convite, comandante Tome. Eu sou Eduardo Tanuri, eu trabalho no tanque de provas do Mérico e vou falar um pouco sobre as ferramentas computacionais experimentais, né, e o âmbito delas usando dados hidrográficos, né, como base fundamental para os estudos náuticos.
Tá? Então, esse é o nosso escopo, né? Todos estão convidados a conhecer o nosso laboratório, que fica na cidade universitária. Então, o estudo náutico, ele começa com ele foi há aproximadamente uns 15 anos aí, introduzido aí pelo professor Mesquita no Brasil. Ele começou a congregar três grandes vertentes, né? A visão da engenharia, da via náutica, a visão náutica de quem comanda, os práticos e comandantes, e mais recentemente a introdução de estudos de risco. Então, são esses três pilares que movem o estudo náutico, né? Como que sempre, logicamente, coordenado, né, pela autoridade marítima e realizado pela autoridade portuária ou pelos administradores portuários. E eu vou falar um pouquinho da parte das ferramentas que a gente tem para isso, né? Então, na visão mais detalhada do projeto, a gente tem ali, né, as entradas, qual é o navio, onde vai ser feito aquele projeto, a entrada hidrográfica, que são a batimetria, a caracterização de fundo, as condicionantes ambientais, com medições ou modelagens, né? Entrando aí a experiência dos usuários e dos comandantes e práticos, e as ferramentas, que eu vou detalhar, que são um rol de ferramentas. O simulador é a principal delas, mas existem outras, né? E a saída é o projeto, a largura, o canal, a sinalização náutica, as concordâncias, curvas e detalhes, as regras operacionais, os limites, os riscos e as condicionantes. Então, esse é o nosso foco, é aquela caixinha azul ali, né? As ferramentas, e como elas interfaceiam com o ambiente, com os dados hidrográficos. Então, a primeira grande ferramenta, que ela, na verdade, usa modelos matemáticos, é o estudo vertical. O estudo vertical, ele basicamente são modelos ou numéricos, ou experimentais, ou medições reais. Então, eu coloquei um de cada tipo ali, uma medição real, o modelo numérico do Valemax e o modelo experimental de uma plataforma no nosso tanque. Qualquer um deles, você calcula os movimentos verticais, que somados, né, a dados sobre as profundidades locais, sobre o tipo de fundo, sobre a taxa de assoreamento, a gente resulta, acho que a principal grandeza de um projeto náutico é qual é o calado que eu consigo entrar com o navio ou qual é a profundidade que eu preciso dragar o porto. Então, essa é a primeira caixinha de ferramentas que nós utilizamos. E aí existem vários níveis de refinamento, conforme vai aumentando a quantidade de estudo que você coloca. Você tem um calado fixo, que é o maior nível de conservadorismo. Então, o calado do porto, o calado máximo recomendado é os 12 metros, independente da maré, independente das correntes, independente do navio tipo. Pode avançar um pouquinho, utilizar a maré, e aí você precisa de uma entrada a mais, uma medição real, em tempo real da maré, ou uma estimativa da tábua de marés, né? Como, por exemplo, o calado é 12,5 mais maré, ou mais X% da maré. Um nível acima, que seria, por exemplo, uma tabela em função do nível de ondas, tá? E para isso você demanda um ondógrafo sendo executado em tempo real e validado com redundância. E o último nível, que é regulamentado pela norma 224, que é o calado dinâmico, onde você mede todas as variáveis, o tipo de navio, e tem um software por trás fazendo o cálculo de qual é o calado máximo possível para aquela embarcação naquele momento, naquela velocidade e naquelas condições de vento, corrente, onda e maré. Tá? Então, esses são os níveis de estudo, e tudo por trás disso, e tem uma ferramenta, que é uma ferramenta matemática embasada com dados hidrográficos. A segunda ferramenta numérica que a gente utiliza é o projeto do cais do porto em si, né? Que aí a principal ferramenta chama-se Dynamic Mooring Analysis, que é o DMA, né? Então, são softwares que, baseados nas condicionantes ambientais, que atuam sobre a embarcação atracada, né? Você, então, calcula as forças de vento, corrente, onda, passagem de embarcações, energia de atracação, para, então, dimensionar o arranjo necessário do cais, quantos cabeços, posição dos cabeços, tipos de cabo, tipo de defensa, né? E o output, a saída disso, são a verificação da integridade daquele porto, se eu posso aumentar ou diminuir o calado no berço, o dimensionamento e as definições de limites operacionais. E aí existem, hoje em dia, né, o Brasil, com a sua pujança de operações náutico-portuárias, e bastante, muito ampla, né, em termos de variação de tipos. Eu coloquei alguns exemplos. A gente não está falando só de um navio no berço, a gente está falando de um navio abastecendo o outro, realizando bunker fundeado, STS em monoboia, efeitos de passagem de navios que são muito expressivos em muitos portos brasileiros, né, com destaque ao Porto de Santos, quadro de boias, na região norte temos muitos quadros de boias, operação ship-to-ship atracada, Itaqui,
essa semana realizou 2 operações ship-to-ship atracadas simultaneamente, então isso tem sido uma realidade muito grande no Brasil para exportar petróleo, para importar, com otimização do uso da infraestrutura portuária. Ship-to-ship fundiado, onde você nem precisa utilizar um berço para fazer transferência de carga. Triple banking, já existem aí estudos de triple banking, um navio, uma barcaça e outra barcaça, ou 2 navios, então tem as mais variadas. E a utilização hoje em dia até em condicionantes extremas, com as mudanças climáticas e eventos extremos muitas vezes mais frequentes, a utilização até de rebocadores, como um teste que a gente fez ali no simulador, para dar um suporte à amarração em momentos de passagem de frente frias muito críticas. Então, esse tipo de coisa é estudado através de ferramentas numéricas, simulações com dados hidrográficos. A entrada principal de tudo é a modelagem da área. A modelagem da área vai demandar um estudo hidrodinâmico costeiro, que significa como as ondas se propagam naquela área portuária, como as correntes se propagam naquela região abrigada, né? E para isso a gente utiliza uma miríade de softwares, de modelos matemáticos, né? A gente tem no Brasil um desenvolvido aqui na COP, que é o CIS Bahia, temos outros, o Mike, o Delphi, tem vários modelos, cuja entrada é basicamente, eu coloquei nesse outro slide, a batimetria, né, o ponto zero. A gente não faz nada sem a batimetria, sem os contornos da área, ele é uma área fluvial, então os contornos são muito importantes. A gente, a partir daí, faz uma malha, né, coloca as forçantes, que são basicamente as elevações de maré nos boundaries, nos contornos, né, e os ventos. Né, e, a partir daí, a gente propaga as condições de onda e de corrente em toda a área para fazer o estudo náutico portuário, validado com alguns pontos medidos. Então, a gente tem que ter alguns pontos medidos para a gente poder fazer a propagação de erro, para poder calibrar o modelo. Então, logicamente, é preciso colocar boias e colocar marégrafos e colocar ondógrafos em alguns pontos, não em todos, para a gente poder obter um mapa completo vetorial, como está indicado ali. Né? E depois, isso aí é utilizado na simulação. Aí a gente tem outra caixinha de ferramentas que já não são mais numéricas, mas são as ferramentas experimentais. E eu coloquei aqui os principais recursos experimentais que a gente tem no nosso país. A gente tem, para estudos náutico-portuários, a gente tem um túnel de vento no IPT, que fica em São Paulo, onde a gente calcula as forças vélicas sobre a embarcação. Tá? A gente tem um tanque de reboque, também no IPT, construído pela Marinha há mais de 60 anos. É um tanque de 250 a 300 metros, onde se reboca o casco e calculam-se as forças hidrodinâmicas no casco. Ali era um exemplo de um navio sendo rebocado. Temos modelos em escala reduzida, como, por exemplo, esse aqui financiado pela Vale, no FCTH na USP, que tem o modelo da Baía de São Marcos completo, onde se estudam a navegabilidade, mas principalmente a hidrodinâmica daquela baía. Né? E já teve no FCTH também modelos do Porto de Santos. Aqui no INPH tem algo semelhante, né? E temos aqui no Rio o principal tanque oceânico do Brasil, que já chegou em algum momento, antes da China aflorar tanto, a ser o maior do mundo, mas já não é mais, o Lab Oceano, que é um tanque oceânico com geração de ondas, geração de corrente, geração de ventos. Então, com esse, e o nosso tanque em São Paulo, no tanque de ondas, que eu vou mostrar aqui um exemplo do nosso laboratório, que complementa essas capacidades experimentais. Com isso, a gente consegue fornecer total qualificação de uma embarcação, de um casco, quais são as forças que atuam nela. Esse exemplo que está passando aí é um ensaio super complexo que a gente fez para navios de perfuração. Só um exemplo, né? São navios DP, que estão atuando em condições de onda, e a gente tem ali no tanque a embarcação com seus propulsores sujeita às ondas. O nosso tanque é um tanque de ondas, diferente do tanque do Rio, que é um tanque oceânico. O nosso só gera ondas, mas a gente gerava corrente e vento nesse ensaio por meio de cabinhos que estavam puxando a embarcação, chamado modelo híbrido, né? Quando a gente mistura a hidrodinâmica real de água, a água com modelos matemáticos, são aqueles cabinhos que eu estou andando para ver, puxando a embarcação para testar se ela ia se comportar bem numa determinada alfândega de perfuração na Bahia. Né? E eu sempre mostro isso aqui, que é algo nacionalista, mas é legal, o nosso tanque também tem a capacidade de gerar até figuras na água, né? Dada a sua capacidade de gerar ondas com muita precisão, a gente vai desenhar a bandeira do Brasil aí. Então, a gente tem as ferramentas numéricas e temos ferramentas experimentais para avaliar a via de acesso náutico ou a embarcação. Então, aí vai aparecer a bandeira do Brasil, rapidinho, aí. Né? Então, que são 148 batedores, todos bem automatizados e que geram qualquer padrão de ondas. A gente consegue gerar qualquer padrão de ondas no tanque. E aí a gente vai para a última grande ferramenta matemática, que são os simuladores, que são simuladores de manobra. Tá?
e que basicamente a gente tem algumas categorias, eu vou passar por elas. A primeira delas é o simulador Fast Time, que todos conhecem, já ouviram falar, é aquele simulador no qual, em vez de eu ter um comandante ou prático manobrando, a gente tem um computador fazendo a manobra, né? Então ali acho que vai mostrar uma manobrinha feita de um navio passando, uma embarcação interna, né? Passando num vão de uma ponte. O objetivo ali é fazer simulações exaustivas, a gente consegue fazer dezenas, centenas, milhares de simulações, porque é um piloto automático em várias condições ambientais, para poder fazer um pré-dimensionamento da via. O grande problema disso é que não tem o elemento humano. O computador, ele reage instantaneamente, ele tem um algoritmo de autopilot lá dentro. Aí a gente vai para o segundo nível de simulação, que é o nível de simulação real-time, onde a gente traz o elemento humano para dentro do simulador, sempre com o mesmo núcleo de cálculo, que eu não vou detalhar aqui, mas tem todos os modelos matemáticos internos lá. Aqui é a nossa infraestrutura, na USP nós temos 3 simuladores full mission e 4 simuladores de tugs ou empurradores, e uma infraestrutura para realizar os estudos, para abrigar as pessoas, a autoridade marítima, que obrigatoriamente tem que estar presente na simulação, acompanhando, a sala de controle, etc. Então, com isso a gente consegue juntar o elemento, a náutica com a técnica, né? Por isso que os simuladores full mission são tão interessantes. E aqui a gente tem a nossa experiência, com mais de 350 simulações, então hoje em dia isso é algo recorrente, fazer simulações, trazer o elemento humano e fazer o estudo náutico em conjunto. Eu quero um exemplo, tem muitos comandantes da Marinha, que é um curso que nós damos anualmente, lá na USP, e a gente fez umas demonstrações, aproveitei para filmar um pouco da infraestrutura dos simuladores sendo operados, tá? Não era um dia de teste, era um dia de um curso que a gente faz com a Marinha. Tá? E ali sai que é o simulador de rebocadores, etc. e tal, tá? Logicamente, o que está por trás do simulador, né? Um simulador está grupo de pesquisa desenvolvendo os modelos matemáticos e sempre sendo testados e implementados lá. Temos também um simulador integrado ao nosso, instalado no centro de treinamento da praticagem em Brasília, que tem o foco de trazer os práticos que não puderam vir à USP para realizar treinamentos adicionais com os mesmos modelos matemáticos que foram desenvolvidos lá no nosso simulador em São Paulo. E aí, então, com isso a gente tem o primeiro tipo de simulação real-time, que é single player, ou seja, temos um prático a bordo, comandantes oficiais, no nosso caso a gente utiliza oficiais recém-formados do CIAGA ou CIABA, comandando os rebocadores vetoriais e fazendo a simulação com o elemento humano ali já incluído, né? O prático comandando rebocadores vetoriais. O problema é que a gente não tem comandante de rebocador, né? Uma fana de praticagem, em geral, envolve 2 a 4 ou até mais rebocadores. Então, e para isso a gente passa para o segundo nível de refinamento, que é a simulação real-time multiplayer, onde nós temos o prático a bordo e comandantes de rebocador nos simuladores auxiliares. E aí a gente tem a comunicação via rádio, a dinâmica exata dos rebocadores, então fica um nível acima de realismo com o contra, né, logicamente, de envolver mais infraestrutura, maior custo, maior tempo. Tá? Mas essa já é uma simulação, inclusive, com 2 rebocadores tripulados. Aqui é um outro exemplo, era um teste que se queria fazer de colocar 2 rebocadores na popa de uma embarcação para entrar num terminal novo que está sendo construído no Espírito Santo, né, terminal da Imetame, e aí os comandantes de rebocador puderam opinar se eles se sentiam seguros ou não em operar com esse módulo. No final, acharam que não era tão adequado operar com 2 rebocadores na popa do container. Tá, mas para isso a gente teve que fazer testes, né, testar, levar os comandantes, levar os práticos e fazer a avaliação. E aí a última caixinha de ferramenta que a gente tem é a análise de risco. A análise de risco ela congrega a avaliação que se utiliza muito na aeronáutica, né? E a Marinha passou a exigir isso no Brasil também agora, simulações de análise de risco, e muitas vezes integrada com simulações, então tem toda uma metodologia que foi desenvolvida com base na Pianchi, né? Lá pelo Laboratório de Risco da USP, onde a gente gera depois as recomendações de medidas de mitigação, eventos críticos ou não, a partir de uma série de eventos de perigo que podem acontecer e a probabilidade deles vezes a consequência que define o risco. E se o risco for não tolerável, a gente simula. Por exemplo, né, travamento de leme, ali é o blackout de um navio passando no vão da ponte que vai ser construída entre Itaparica e Salvador. Né? Então, é importante testar isso, a necessidade de rebocadores operando ali nessa passagem como uma medida de mitigação, caso essa probabilidade vezes a consequência seja crítica, nesse caso, acho que era crítico, né?
O travamento de leme, uma operação ali de entrada de uma barcaça, saída de uma barcaça de um terminal abrigado, de uma flutuante fluvial. Então, a gente faz esse tipo de teste e verifica qual é a consequência, qual é a medida de mitigação, travando o leme no meio da simulação, sem avisar o comandante, sem avisar o prático. Rajadas de vento, tráfego, cruzamentos, condições de neblina, condições de chuva. Então, tem uma miríade de maldades que a gente faz e depois avalia a consequência e a medida de mitigação. Isso é a análise de risco, tá? Que é exatamente o último item. Então, eu vou passar rápido, porque eu estou um pouco atrasado. E aí existe uma regulamentação, tanto da Pianchi, mas eu gosto muito de me fundamentar na IALA, de como é um procedimento de um estudo, né? Então, a gente tem as ferramentas, a gente tem as pessoas, mas tem que ter um procedimento. Se não houver um procedimento, o estudo ele fica um pouco falho. Então, o procedimento que a IALA recomenda, primeiro, o estudo não pode ser feito em uma sala fechada, ele tem que ser feito com todos participando. E ele até recomenda ali quem tem que participar de um estudo náutico, né? No caso do Brasil, a Autoridade Marítima e Portuária, ou o administrador portuário, caso seja um TUP, os práticos, comandantes, projetistas, o instituto ou universidade responsável pelo simulador. Então, tem que ser algo feito a muitas mãos, né? O resultado disso não pode ser algo imposto, e sim tem que ser algo chegado em consenso. E ali existe até uma reunião prévia, um mês antes do exercício, onde se definem todas as premissas, os arranjos, as condições a serem simuladas, etc. Aí uma reunião de briefing no dia da simulação, onde se expõe em mais detalhes o que vai ser feito, a matriz de simulação, as condições ambientais, os navios tipos, os requisitos, e ali a gente faz algum refinamento. O simulador tem que ser capaz de prover toda a parte de sinalização náutica no maior nível de proximidade com a realidade possível, se é uma boia articulada, se é uma boia normal, se tem alinhamentos, etc. Então, aqui tem um exemplo de Vitória. Temos que ter capacidade de simular, essa é uma dificuldade, né? O simulador náutico ele tem que ser capaz de simular qualquer tipo de navio, não apenas um tipo de navio. Então, a gente tem que ser capaz de simular todos esses tipos de navios aí, cada um tem as suas características, diferente de um simulador aeronáutico que simula só um avião, um tipo de avião. Então, nosso modelo matemático tem que ser muito parametrizado, são milhares e milhares de parâmetros, porque eu tenho que mudar de um PSV que eu estou simulando num dia para um LNG que eu vou simular no dia seguinte. Tem o mesmo simulador, né? Não dá para ter um simulador para cada tipo de navio. E esse quadro eu gosto de mostrar porque mostra por que é importante um modelo matemático refinado, detalhado, porque o navio... Se você comparar um navio com um avião, o navio é muito grande, mas ele tem uma potência 1.300 vezes menor que um avião. Então, a potência do navio é minúscula perante o seu deslocamento. Então, o navio é muito mais sujeito às condições ambientais e à sua inércia do que um carro ou um avião. Tá? Então, a dinâmica, as leis de Newton são muito mais importantes quando você vai modelar um navio do que um avião, porque o avião tem muito mais potência, né? Então, realmente, e o uso dessa potência tem que ser muito, tem que ter muita, tem que prever muito, o prático tem que prever muito as condições. E aí, para isso, entra aí a modelagem, etc. e tal, modelos das condições ambientais, modelos rebocadores, modelo de todo esse aqui é um overview. Acho que quando a gente fala em modelagem, a gente sempre fala em navio tipo. E a Pianchi, felizmente, normatizou os navios tipo recentemente, em 2022. Existe uma tabela, existe uma Pianchi que, quando você fala num Suezmax, ele já fala aqui, ó, 274 metros de loa, 50 metros de boca, aquela 17,6. Então, isso facilitou muito os projetos, porque a gente consegue falar todo mundo a mesma língua quando fala em navios tipo. Temos que ter capacidade, inclusive, de modelar cenários ambientais, cenários de visibilidade variado. Novamente, capacidade de incorporar as batimetrias e o ambiente visual do porto. Para isso, hoje em dia, tem filmagens de drone em 4K que ajudam bastante a nossa equipe de modelagem. A gente consegue modelar um nível de realismo muito alto, sem mesmo fazer visita no local. E aí, quando eu falo em batimetria, eu quis colocar isso aqui só para diferenciar os 3 tipos de simulação que a gente normalmente faz, né? Muitas vezes a gente faz uma simulação de verificação, com dados batimétricos categoria alfa, atualizados, com a situação real, em geral, para homologar um parâmetro operacional real, tá? Esse aqui é o nível... muitas vezes a gente faz simulações de estudos de verificação e testes, muitas vezes utilizando categoria Bravo,
monoface ou multiface, tá? E muitas vezes a gente faz simulações de projeto, onde nós dragamos. Então não importa muito qual é a batimetria real, a gente draga no simulador, calcula as correntes que vão ficar naquela área dragada e faz um estudo. Então, são os 3 tipos de simulação e estudos náuticos que são feitos. Não necessariamente a gente faz um estudo apenas com a categoria alfa final, mas muitas vezes isso aqui é o último estudo que é feito, mas antes foi feito um estudo com níveis menores de refinamento, tá? Mas a Marinha só vai homologar, logicamente, nesse momento aqui. Tá? Bom, o simulador tem que ser capaz de incorporar equipamentos reais e tem que ser capaz de incorporar rebocadores, né? O rebocador é um elemento portuário fundamental, dada aquela baixíssima potência que eu falei que o navio tem, então ele não consegue manobrar sozinho em áreas confinadas. A interação entre embarcações, modelos de interação, né? Quando um navio passa do lado do outro, tem uma chamada primary wave, ele gera uma onda de correntes no seu entorno que geram interação, como esse filme mostra aqui, né? Ele puxa o navio do lado, né? Então isso tem que estar sendo considerado nas simulações, né? e operações ship-to-ship. E os eventos, a entrada principal de qualquer estudo náutico além do navio, são as condições meteoceanográficas, né? E eu gosto de mostrar isso aqui porque o Brasil ele tem um pouco de tudo. A gente tem na região do Maranhão, como já mencionado pelo Leonardo, correntes fortíssimas e elevações de maré muito fortes. Então, ali é um padrão de correntes extremas que atuam na área da Baía de São Marcos. Temos na região, por exemplo, dessa região aqui do Brasil, Ceará, ventos fortíssimos, que as manobras são feitas com vento de 30 nós, né? E por isso que os práticos lá estão acostumados a trabalhar com esse tipo de nível de vento. Na região sul do Brasil, a gente tem entradas de frentes constantes no inverno, acho que da ordem de 30, 40 entradas de frentes frias por ano, né, nos portos do sul, chegando até Santos, e por isso que a maior parte dos portos na região sul são abrigados, são em baías, né? E na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, a gente tem um mar exposto direto aqui para o Atlântico e que a gente tem a chamada bimodalidade, que é uma particularidade dos nossos mares, onde a gente tem um mar local, com ondas com períodos curtos, que afetam muito os rebocadores e poucos navios, e tem o swell, que são aquelas ondas mais longas. Então, uma medição de onda em geral, você não pode medir uma componente só de onda, se você vai fazer um projeto no Espírito Santo, tem que medir 2 componentes de onda, o mar local e o swell. Isso é um paradigma que foi quebrado recentemente com a implantação do calado dinâmico. Tá? E aí, no final de tudo isso, a gente tem um relatório técnico com todas as suas recomendações, tá? Incluindo, como eu falei, né, matrizes de dificuldade, matrizes de risco. Então, tem toda uma documentação que é isso que a Marinha vai analisar para poder homologar ou não um novo parâmetro operacional. Tá? E, bom, então, basicamente o que eu apresentei foram as ferramentas, os tipos de ferramentas e os níveis de refinamento das mesmas e como a gente utiliza os dados num ciclo completo de homologação de novos terminais e novas ferramentas operacionais. Então, agradeço a todos aí. Bom, gostaríamos de agradecer a apresentação do professor Tanuri, que foi bastante esclarecedora. Foi possível perceber, avaliar-se que há uma grande quantidade de sistemas de simulação, que eles abarcam também a possibilidade de simular uma imensa gama de atividades marítimas também. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é a necessidade de se seguir uma metodologia estabelecida, específica e muito precisa para as operações, para a simulação de operações marítimas. E dentro dessa metodologia, ficou bem claro, pela apresentação do professor Tanuri, que se inclui a importância da parte referente às condições ambientais e o conhecimento da região geográfica em que vai se atuar. E isso, quem provê esse tipo de conhecimento é a ciência hidrográfica, juntamente com as suas co-irmãs das geociências, como a oceanografia, por exemplo, a meteorologia. Então,
essa importância que a gente tem que salientar, a necessidade de se conhecer, é a base de tudo, né? Subsidiar o trabalho do professor Tanuri, de todos que labutam, que trabalham, né, na parte de simulação marítima. Nós temos o perfeito e preciso conhecimento das condições ambientais e geográficas da região que se quer operar. A grande parte dos portos brasileiros são estuarinos, então o professor falou sobre o efeito ship-to-ship, que é de grande relevância, a praticagem sabe muito bem disso, que quando a gente passa com um navio, mesmo os navios atracados, se não houver o perfeito entendimento dessa dinâmica entre os navios, grandes e importantes, infelizmente, acidentes podem acontecer. Então, isso é só um pequeno exemplo do que a gente pode ganhar fazendo essas simulações para nos antever, para nos fazer uma previsão, de uma forma preditiva, para evitar que esse tipo de acidente aconteça. Gostaria agora de passar a palavra ao professor doutor Mesquita para a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos os senhores e senhoras. Primeiro, quero agradecer aqui o convite feito pelo almirante Augusto. A Praticagem do Brasil se sente honrado em estar presente nesse simpósio, na qual foram apresentadas informações técnicas importantes que mostram a capacitação da Marinha frente às novas tecnologias, frente aos desafios relativos a mudanças climáticas e problemas com relação futuros que teremos, né, de controle com a emissão de óxidos de enxofre e carbono na atmosfera, atendendo recomendações técnicas internacionais que devemos, digamos assim, ter que controlar. Mas hoje, né, eu venho apresentar, do ponto de vista do usuário final, que é a praticagem do Brasil, os problemas relativos às condições ambientais em ambientes de simulação. Mas o meu escopo é o seguinte: eu tenho um estudo de simulação já pronto, foi finalizado o projeto, né? Eu trabalhei 35 anos nessa parte de estudos de simulação, digamos, eu fiz o projeto detalhado, terminei o projeto detalhado, já tem aprovação, deu ok da praticagem, tem ok da Marinha, da Autoridade Portuária, da Autoridade Marítima, vamos começar uma manobra. Na maioria das vezes, as manobras que realizamos no simulador, elas são mais fáceis, mais difíceis do que nós encontramos no ambiente real. E isso é bom, do ponto de vista conservador, ter uma dificuldade maior no simulador. Mas também, em raras vezes, em algumas vezes, acontece o contrário. Por quê? Então, eu quero começar justamente tratando das condições ambientais. Eu vou abordar alguns aspectos ligados ao vento, vou tratar de alguns aspectos ligados à corrente, ondas e visibilidade. Então, nós teremos 4 aspectos a serem abordados. Eu preparei uma palestra no escopo de 12 minutos, que foi a proposta que o almirante Augusto me mandou, e se Ludwig Prandtl conseguiu vender o conceito de camada limite em 10 minutos, eu tenho que tentar me manter nesse conceito aqui de também conseguir apresentar esse problema aqui dentro dos 12 minutos. Então, basicamente o que nós temos, digamos, vamos começar tratando da força média do vento. Quando estou tratando força média do vento, ele é tratado, né, através dos seus coeficientes do vento, correndo, né, ao longo das direções em relação ao apolamento do navio proa e popa. Nós conseguimos determinar coeficientes atendendo o padrão do ITTC. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Eu tenho um padrão do ITTC, na qual eu obtenho os coeficientes adimensionais das forças, no caso aqui, longitudinais, laterais e de momentos. Legal. Agora, o primeiro tópico que eu quero abordar é dentro de um padrão aqui de densidade
do vento, densidade do ar, né? A que padrão nós medimos essa densidade do ar? Ele é medido a 15 graus centígrados a uma atmosfera, tá? E essa densidade do ar aqui, ela é obtida em laboratório por ar seco. Quando vamos para a parte real, quando agora eu já sou usuário final, tá? O primeiro problema que eu tenho, né, são variações que eu vou ter em torno dessa força média do vento, tá? E então eu tenho uma recomendação, né, quando eu devo ter um cuidado maior, né, de aplicação, quando é que variações, oscilações da força média do vento serão importantes? É quando elas tiverem capacidade de alterar o movimento do navio ou alterar a inércia dele. Tá? Então vamos ao primeiro coisa, eu vou colocar coisas que não são citadas normalmente em simulações, tá? E a gente observa quando eu estou no real, né, trabalhando com a praticagem, por exemplo. Então o que eu tenho que considerar? Bem, se eu estou trabalhando com ar seco, eu teria que corrigir inicialmente assim, com a temperatura. Você vai dizer o seguinte, com ar seco, se aumentar a temperatura, a densidade diminui, a força diminui. Então, isso é um ponto bom, ótimo. Tá? Só que eu não estou trabalhando com ar seco. O ar é úmido e eu não estou na pressão de 1 atm. As pressões são, às vezes, levemente maiores, né? Então, eu tenho que fazer uma correção de densidade por ar úmido e pressão atmosférica, que podem, de acordo com o relatório 116 da Bianchi, né, aumentar a força média do vento em até 10%. O segundo ponto que eu tenho que corrigir são rajadas. Tá? As rajadas, né, principalmente as rajadas de período curto, elas podem aumentar, se eu usar o padrão da ROM, da Recomendação de Obras Marítimas da Espanha, a força média do vento aqui em 45%. Então já é uma coisa significativa, um valor significativo. Agora, tem um dado que ninguém incorpora. Não são incorporados em simulações, que são chuvas, junto com o vento. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos isso aqui estudado, isso não está sendo, isso é estudado bastante na aviação, é também estudado na parte de trens atualmente, aumento de resistência de trens, tá? Mas com locomotivas, né? Então, é um problema crítico conhecido em inglês com a palavra de Wind Driver Rain Force. Tá? Então, esse conceito aqui, ventos, o meu problema agora passa a ser vento com rajada acompanhado por chuva. Então, esse é, por acaso, foi citado aqui, o professor Tanuri citou, o meu caso extremo lá no Ceará, e eu observo isso no Ceará. Eu vou manobrar um navio LNG, e esse é um problema com a praticagem que eu tenho. Então, a gente fez o estudo para 30 nós, usando o padrão da OCINF, com densidade, né, do ar seco, se corrigido por ar úmido, daria uma diferença de 10%, mas a gente coloca uma margem de segurança, então isso não seria problema, porque a gente coloca a força dos rebocadores já com uma margem de segurança, em torno de 25%, mas não consideramos o efeito de rajadas com chuva. E é o momento que o prático, né, muitos práticos aqui abortam a manobra. Porque esse estudo não está recomendado na Bianchi. Essa é uma coisa interessante. Não está ainda incorporado em simuladores. Então, eu estou trazendo problemas novos que a gente tem que começar a pensar. É um problema complexo, vento com rajada acompanhado com chuva, pode aumentar a força média do vento, aqui, se eu colocar acompanhado com a chuva, em até 80%. Então, este é um problema, tá, que deve ser considerado para grandes navios com grandes áreas bélicas, como os grandes conteneiros, ou até mesmo os grandes graneleiros petroleiros em lastro e os navios gazeiros, os grandes navios gazeiros. Tá? Então, a adição da chuva ela causa um efeito complexo de acoplamento, né, entre o escoamento do ar, as gotas de chuvas e o navio. Tá? Então, essas características aerodinâmicas submetidas às condições de vento e chuva têm se tornado preocupantes, mas os estudos relacionados disponíveis, principalmente ligados aos navios, ainda são limitados. Então, essa aqui é o ponto de vista, né, que a gente está colocando agora, do ponto de vista agora como eu, usuário, praticagem. Então, outro ponto aqui, né, são os efeitos transientes do vento, porque a gente estuda o vento, né, a ação dele numa condição estática, a gente calcula esses coeficientes de vento,
Só que eu tenho um problema dos efeitos transientes, né? O efeito ali cross-flow, como a gente analisa aqui, tá? A gente consegue medir as vorticidades, o efeito da diferença de pressão causada pelos ventos, vamos dar os coeficientes de força e momentos. Mas eu tenho, quando o navio está se locomovendo, né, numa região, aqui eu estou tratando do Porto de da Galícia, regiões onde eu tenho áreas de sombra do vento e regiões onde eu tenho altas intensidades do vento devido à presença de montanhas. Mas não precisa ser só montanha. O último estudo que a gente estava fazendo, por exemplo, em Porto Açu, lá agora, com o Tanuri mesmo, a gente está lá na Universidade de São Paulo, o navio, a presença de um navio, quando a gente faz, por exemplo, tem um navio aqui na ponta do terminal, um grande navio. Quando eu estou entrando com um navio já em lastro ou meia carga, que tem uma área vélica considerável, o navio que está numa posição, ele gera uma sombra no outro. Então, quando você entra, o navio é comprido, ele tem quase 300 metros de comprimento, então o rebocador está empurrando, digamos, na proa. De uma hora para outra, aquela força do vento desaparece para uma sombra da presença do navio e gera um momento abrupto em cima do navio, que é difícil de ser controlado. Então, são efeitos, né, difíceis de serem colocados na simulação. Então, essas áreas de sombra, né, em relação ao vento, geram forças relativas para quem vai querer controlar o navio, e aí passa a ser uma coisa, eu precisava medir isso. Então, passa a ser um problema em que posição, né, e quantos anemômetros instalar. Tá? A gente sabe, o vento ele tem que ser corrigido para a altura de 10 metros, né, por que 10 metros, né? É porque justamente, né, se a gente está admitindo a camada limite atmosférica, que ela é uma camada limite turbulenta, e dentro da região de 10 metros, onde, eu vou até apresentar isso depois com correntes, onde eu teria condições de medir o valor médio a partir daquela altura, tá? Para que eu pudesse usar ali de potências de 7 avos, por exemplo, de Prandtl, a lei de potências de Prandtl. Mas isso tudo aqui, né, o problema é o seguinte, não é só, tem que corrigir para a altura. Aonde é que eu vou instalar os anemômetros? Às vezes o anemômetro está instalado no porto e o navio vai passar por regiões mais críticas, onde o vento vai ter maior ação, tá? E nessa região que eu precisava ter a medida, eu não tenho informação. Agora eu vou tratar um pouquinho de correntes. Com relação a correntes, de novo, né, força de pressão. Vocês estão igualzinho como colocamos o vento. Né? Estou colocando a força em X, em Y e o momento. A gente tem aqui a densidade da água aqui, só que eu quero colocar aqui, no caso aqui, onde é que eu vou medir a corrente, em que nível de profundidade. Eu posso medir na superfície, no meio ou no fundo. Assim como nós temos a correção para a camada limite atmosférica, que eu tenho que medir a altura do vento na relação de cota de 10 metros, qual seria essa referência de cota que eu devo adotar para o navio? No caso de simulação, que eu estou fazendo a simulação, eu dou o valor de corrente. Né? Se a gente observar aqui, ó, eu estou colocando um perfil de corrente, aqui é a camada limite, tá? Que eu estou desenvolvendo para o campo de correntes. Tá? É similar à camada limite atmosférica. Só que qual é o parâmetro? Aonde eu deveria medir essa corrente? O simulador vai te dizer, a corrente é de, digamos, um nó que eu vou trabalhar. Mas aonde eu devo medir em relação ao navio? Se a gente olhar aqui, ó, o parâmetro que dá o fator de correção 1, praticamente é aqui próximo dos 50%. Mas que 50% é esse? Você vê que aqui nós temos o perfil da corrente, em função dessa distância, essa cota vertical S, que é contada aqui da superfície da água, tá vendo? Conforme ela está descendo, esse valor aqui de percentual ela está aumentando, né? Então, você vê, se eu medir aqui em cima a corrente, ela devia ser diminuída de um valor, né? É menor que 1, e se eu medir aqui embaixo, ela tem que ser aumentada, e isso tudo em função da razão de profundidade. Eu estou usando essas correções aqui, que é da Oil Company International Marine Forum. Tá? Então, esse é um padrão adotado pela indústria do petróleo, marítima do petróleo. Então, aonde eu devo medir a corrente quando eu tiver, digamos, no simulador, o que a gente está, ele diz, a corrente limite de operação é 1,5 nó. Ela deve ser lida, então, a meio calado do navio,
para qualquer razão de profundidade, está vendo? Porque o fator de correção é 1. Então, não é medido na superfície, não é medido no fundo. Aonde eu devo medir a corrente é no meio calado do navio. Próximo passo, tá? Essa correção aqui, deixa eu voltar um pouquinho só. Essa correção também atende, né, se a gente ler aqui, a lei das potências de 1/7, igualzinho para o vento. Então, a camada limite atmosférica, ela tem o mesmo padrão de turbulência, né, da camada limite desenvolvida da corrente em relação ao fundo. Tá? Essa é uma das leis da parede, digamos, né, que a lei da parede é a primeira lei de J. Taylor, a primeira lei que a gente tem da camada viscosa. Depois teríamos a camada turbulenta, né, que a gente tem a lei dos logs. Uma derivação da lei dos logs é a lei de potências de Prandtl, e depois a lei dos logs, a continuação dela, é a da velocidade defeituosa, por exemplo, que é de von Karman. Mas é só curiosidade, né, que é o mesmo padrão que eu adoto para a camada limite atmosférica, eu também vou adotar a correção para a corrente. Então, senhores, o próximo caso aqui, tá? O problema agora que eu tenho, isso é sério, é que o casco do navio, ele interfere, o campo de pressão gerado pelo casco do navio, ele interfere no campo de correntes. Então, vou mostrar aqui exemplo, né? E esses efeitos, né, tradicionalmente não são estudados, porque são difíceis de serem incorporados. Então, aqui, tá? Vou dar um exemplo. Quando a gente faz cruzamento e passagem de navios, os coeficientes são tirados, não inclui nenhum ângulo de deriva desenvolvido pelos navios. Eles, em laboratório, a gente mede eles, até a recomendação do ITPC, eles passam paralelamente um ao outro, sem desenvolver ângulo de deriva, e a gente mede as pressões e a força de pressão resultante. Tá? Então, e corrente entre eles? Não é incorporado. Tá? Os estudos mais avançados que a gente tem são os que estão sendo desenvolvidos agora na USP, por exemplo, como o professor Tanuri citou, né, são com as operações ship-to-ship. Tá? Mas nós temos um navio parado, tá? E um navio cisterna parado e o outro se aproximando. Tá? Mas é complexo esse estudo. Tá? Então, agora vamos colocar uns efeitos que não estão sendo incorporados. Eu tenho um navio atracado na frente, digamos, um local de forte corrente, como lá na Baía de São Marcos, e esse navio que está atracado, ele gera um campo e faz uma variação, como fosse um efeito, uma condição de contorno, ele me gera, né, uma parede que influencia na corrente do navio que vai desatracar ou vai atracar que está atrás dele. Tá? Então, isso não está sendo incorporado. Isso tem uma diferença brutal nas respostas dos navios. Tá? Então, esse ponto aqui, vou dar um exemplo, só para facilitar. Aqui é o exemplo do campo de escoamento, nesse intervalo de tempo, citado aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, adiantar um pouquinho, digamos. Tá? Nesse intervalo de tempo aqui, eu tenho esse perfil de correntes aqui em Paranaguá. Tá? Legal, isso aqui é uma condição estática, né, estérea aqui que eu estou vendo, nessa condição. E o navio, quando estiver nessa posição aqui, ele vai alterar esse perfil, nesse ponto aqui, ele vai alterar o campo de corrente naquele pontinho ali. E isso não é incorporado nem pela própria Bianchi. No relatório 121, vou mostrar o exemplo, isso aqui no relatório 121, temos um exemplo aqui vocês estão vendo uma circulação aqui e uma circulação aqui. Você vê que o navio, né, passa por aqui no relatório, na avaliação fast time, mas ele não altera o campo de corrente, estão vendo? Você nunca presenciaria no real, na realidade, essas circulações aqui com o navio passando. Isso aqui seria retificado. Tá? Mas, nos estudos, o navio é como se fosse um navio invisível. Ele não perturba o campo. Seria similar, quando a gente estiver estudando ondas, né, com a força de Frude-Krylov, que é uma força que perturba o navio, mas o meio não é perturbado por ele.
Tá? Isso aqui é difícil de ser incorporado em hidrodinâmica, tá? Mas podemos fazer aproximações de correção para isso. Tá? O próximo passo, né? O meu problema agora passa a ser o seguinte: se eu quiser avaliar esse tipo de correção aqui, para saber quando o navio passa aqui, qual é o campo de correntes que eu tenho, só passa a ser um problema, né? Como instalar os sensores, como medir o valor de velocidade, né? Como instalar e como garantir que essa observação de campo de velocidade em tempo real seja realmente acurada, né? Ou exata. Então, não sei se o comandante Coreixas está aqui, é o mais novo doutor da COP, está lá atrás, né? Mas a gente está procurando tentar fazer medições lá em São Luís, de forma a termos alguma indicação melhor, né, de como o navio, quando passa, perturba o campo de correntes. Então, isso é local, né, em função de uma dada razão de profundidade. Tá? O outro problema que eu tenho, que tem que avaliar, né, e não é tão problema assim, é a resposta do navio em ondas, porque eu, quando estou trabalhando na Pianchi ou no simulador, a gente adota o padrão de águas profundas. Então, sobre esse ponto de adotar ondas em águas profundas, né, utilizando os operadores de resposta, né, a função de transferência da excitação da onda e a resposta do navio, aqui eu estou mostrando aqui, por exemplo, o grau de liberdade 3 para Enrive, tá? Esses resultados, a aderência que nós temos entre os resultados numéricos e experimentais, a gente pode observar que são bem exatos. Tá? Então, em relação à resposta em ondas, o sistema está muito bom em simulações, mas lembrem, se eu quiser saber qual é o valor exato em águas rasas, essa resposta seria menor. Aí eu estou jogando do ponto de vista conservativo, né? Quando eu faço simulação, eu tenho resultados melhores trabalhando com águas profundas, que também é uma recomendação Pianchi. Tá? Mas qual é a energia da onda em águas rasas que eu tenho? E a resposta do navio em águas rasas, a energia eu tenho. Mas qual a resposta? A resposta, o navio tem maiores amortecimentos, tanto potenciais quanto viscosos, e acabam por resultar no movimento menor dele. Mas o meu problema em ondas não é o navio, é o rebocador. O rebocador, muitas vezes, vai ter que trabalhar numa área de sombra do navio. E aí, de novo, eu preciso saber qual é o campo de pressões, a perturbação que esse campo de pressões do navio faz em cima da corrente, para saber exatamente qual vai ser a influência, né, das forças hidrodinâmicas em cima do rebocador. Então, isso passa a ser um problema crítico, que ainda não está resolvido. Né? Então, nós temos muita coisa ainda a avançar em relação à interação entre os rebocadores, tá, e o casco do navio. Então, aqui, o meu outro problema que nós não conseguimos resolver em simuladores é em relação à visibilidade noturna e nevoeiro. Tá? Nós temos níveis diferentes de nevoeiro, né? Então, exemplo aqui, nesse caso aqui, tem um rebocador presente aqui, tá? Eu não vejo o navio nem o rebocador. Mas eu tenho outros casos onde o navio tem uma visibilidade aqui até razoável, aqui em cima, né? E o rebocador que está aqui, tá vendo? Não vê nada. E temos o oposto também, onde o rebocador tem visão e o navio não tem. Então, o problema é, se eu for colocar um visibilímetro, um sensor de visibilidade, ele tem que atender a todas as embarcações. A gente não tem isso, a gente não tem sensores de visibilidade nos portos ainda. Tá? Mas aí eu preciso instalar os sensores para atender todas as embarcações do porto. Tá? Então, nesse ponto, outro problema agora com a parte noturna. Nós tivemos um acidente, até foi mencionado ontem, né, de uma fragata norueguesa, né, com um navio petroleiro. Nessa manobra, a gente estuda, esse é um estudo de caso, inclusive, que a gente faz no curso de atualização de práticos. A fragata estava com o AIS desligado, achou que o petroleiro, que tinha desatracado, o petroleiro se prepara sempre, né? Isso é comum. Ele vai colher todos os cabos, a quantidade de cabos é muito grande, e ele se prepara para pegar mau tempo. Então, ele vai guardar, né, todos aqueles cabos
E nesse processo ele fica com bacias, que são as fontes de iluminação que a gente tem acesas. E a fragata achava que aquele petroleiro era um terminal aceso. Ela estava com o AIS desligado, tá? O pessoal do petroleiro não recebeu nenhuma informação do VTS, nada sobre alguma embarcação que estava na área, porque a fragata estava com o AIS desligado. Então, o central de controle de tráfego falou, olha, não vejo essa embarcação aqui, porque não tinha o sinal AIS. O da fragata acha que aquilo é um terminal, está tudo iluminado. Então, eu vou passar, vou navegar longe daquele terminal, porque para ele era um objeto parado. Então, o acidente ocorreu. Vocês viram ontem a foto do resultado daquela fragata, que gerou poluição, tá? Nas fazendas pesqueiras que tinha na Noruega. E o problema que eu tenho é a iluminação. Quando na atracação, por exemplo, só deve ficar iluminado o terminal, deve ser o mínimo de iluminação direcionada para o mar, para o setor de mar. Então, quando você se aproximar, o cais deve ficar só iluminado na direção do cais e não deveria ter nenhuma outra informação luminosa, com exceção dos extremidades, aquelas luzes amarelas que a gente vai colocar nas extremidades, indicação de boias, o que for, na aproximação. Então, esse tipo de cenário aqui que está sendo apresentado é muito difícil, é praticamente hoje, ainda hoje com a tecnologia que temos, muito difícil ser representado em ambientes de simulação. Tá? E aqui, por exemplo, está vendo? Até no visual, na própria foto, é difícil ser identificado. Tá? Então, esse é um dos problemas, né? Sem contar aí, os simuladores ainda não conseguem reproduzir isso com um realismo adequado, cenário noturno. Então, o que temos aqui? O importante, né? Saímos no resultado já aprovado em projeto de simulação. Essa manobra está pronta para ser empregada agora? Não. Fizemos uma análise de risco e tudo mais. Não. O ideal é que a gente faça manobras, como está sendo feito no Brasil, manobras experimentais, manobras teste. Qual o número de manobras que vai ser feita? Esse é um problema. 10, 20, vai depender da capacitação, da praticagem, da captação não só da praticagem, capacitação do operador do rebocador, capacitação daqueles que estão... de todo o que estão envolvidos nesse processo portuário. Tá? Então, esse é o conceito. Eu usei um pouquinho mais de tempo, mas só para apresentar alguma parte da realidade em que a praticagem presencia. Queria agradecer, em nome da praticagem, estar presente aqui apresentando essa palestra, e muito obrigado a todos, e fico disponível para questionamentos. Obrigado. Bom, professor Mesquita, muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante, porque nós percebemos que os sistemas de simulação que foram apresentados pelo senhor Leonardo, pelo professor Tanuri, eles são uma ferramenta importantíssima para reproduzirem da melhor forma possível a realidade, para que se possam executar os estudos de navegabilidade. Porém, eles possuem limitações ainda, né? E precisam de evolução, como toda ciência, tá? Precisa de estudos complementares, evolução sempre, inovação, que é também um tema do nosso próprio seminário, tá? Aplicação de novas metodologias de inovação, tanto na ciência hidrográfica como também em todos os ramos científicos, tá certo? E que a metodologia a ser seguida de uma forma rigorosa também se faz necessário. A simulação marítima é uma ferramenta, mas a partir do momento que nós terminamos os estudos, passamos por uma outra etapa, que são as manobras de ramp-up, as manobras experimentais da prática, para verificar se tudo isso é um ciclo, é um sistema, e é um ciclo que tem que ser retroalimentado, que tem que ser aperfeiçoado, que tem que ser reestudado continuamente, né? E aí, voltando, puxando a brasa para a sardinha aqui nossa da hidrografia, a importância do monitoramento ambiental dos portos brasileiros. Raríssimos são os portos brasileiros que possuem um sistema de monitoramento, porque falta justamente
opinião minha, mas a gente pode citar vários exemplos, uma mentalidade com relação à necessidade desse monitoramento ambiental. E não é simplesmente botar um marégrafo ou colocar um anemômetro, é que ele siga a metodologia que o professor Mesquita colocou. Esse correntômetro ele tem que estar numa determinada profundidade que atenda ao princípio, que atenda à necessidade da navegação. Esse anemômetro está numa altura ou em algumas alturas que atendam à necessidade de se avaliar o vento, o impacto na área vélica do navio. Os marégrafos têm que ser distribuídos de tal forma no canal que se possa ter uma correta avaliação da propagação da onda de marés. E por aí vai, né? A parte de visibilidade também. Então, tudo isso é importante e é a hidrografia que pode também contribuir muito com esse tipo de sensoriamento e de monitoramento, certo? Nós agora vamos abrir a parte de debate, tá certo? As perguntas poderão ser feitas diretamente aos nossos debatedores aqui, e então está aberta a fase de perguntas e debate. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez, Almirante Campos. Almirante Roberto, o senhor tem uma experiência aí no Porto do Rio Grande do Norte, lá de Natal. Mas eu perguntaria ao painel, aos painelistas, onde nós estamos usando hoje, por exemplo, o calado dinâmico? Qual porto? Existe algum porto que já esteja utilizando calado dinâmico aqui no Brasil? Almirante Campos, obrigado pela pergunta. Tá? Nós começamos a implementar calado dinâmico no Porto de Santos, já está efetivo, né, para navios containeiros. A empresa nacional que faz isso é a Redraft, uma empresa que foi incubada e começou como uma empresa de doutores incubada na Universidade de São Paulo. Foi um projeto junto com a Praticagem do Brasil. A Praticagem do Brasil tem uma honra de ser financiadora, patrocinadora de diversos empresas, startups brasileiras, eu digo a Navigante, a Tecnomar, dentro da Universidade de São Paulo. E esse projeto, né, o calado dinâmico, ele é o futuro. Hoje a gente fala em calado estático, mas no futuro, né, próximo, todos os portos brasileiros estarão trabalhando com calado dinâmico. Mas a primeira coisa que nós precisamos definir é a folga abaixo da quilha. A folga abaixo da quilha é dinâmica. Essa folga abaixo da quilha, ela é por navio. Cada navio tem uma folga abaixo da quilha, e cada navio tem um DNA, e cada porto tem uma impressão digital. Por isso a dificuldade de a gente conseguir definir um software de calado dinâmico, né? Então a primeira coisa que eu tenho que garantir eu preciso saber qual é a profundidade que eu estou. Tá? Então eu preciso ter um monitoramento constante da profundidade, isso é feito em Santos. Tá? Depois, eu preciso pegar todos os fatores ligados à folga abaixo da quilha, ondas. Eu preciso ter ondógrafos devidamente espaçados e colocados em regiões que me permitam dizer qual é a direção e qual é o tipo de mar que eu tenho. Porque o mar não vem só de uma direção. Eu tenho o mar gerado pelo vento local, que são as vagas. Eu tenho swell, às vezes eu tenho mais de um swell. E esse ondógrafo, essa informação vem uma informação bruta. Esse ondógrafo, ele tem uma questão importante, ele tem que estar em constante manutenção, porque nós temos incrustações que surgem nesse ondógrafo, então a boia tem que ser medida numa determinada altura. Daqui a um mês, eu já estou com incrustações, essa boia afunda. Então, eu estou medindo um valor que não está servindo para nada. E, às vezes, eu tenho um ondógrafo, se eu tenho um, não tenho nada. Eu preciso pegar o meu sinal e verificar se esse sinal é realmente um sinal que me dá uma devida ocorrência para a medida da onda. Tá? Então, agora, o resto é mais fácil do ponto de vista... A partir do sinal da onda, eu tenho que obter a função de transferência de resposta do navio, que são os RAOs. Cada navio tem seu RAO. Tá? E aí, colocamos no software de ondas. No Brasil, é bom citar, nós não permitimos o toque no fundo, porque toque no fundo é tido como encalhe. Lá fora, se eu pegar exemplo na própria Austrália, é permitido a cada ano 3 toques no fundo.
Então, temos que tomar muito cuidado qual é o software que a gente está usando. Tá? No caso, nós temos no Brasil, né, a competência técnica para desenvolver o nosso produto, que já passa a estar sendo referência internacional. Foi desenvolvido pela Argonáutica, né, com o Ruggeri, pessoal lá na Universidade de São Paulo. Tá? Então, temos isso implementado no Porto de Santos, que foi o nosso laboratório inicial. A gente sempre trabalhando em conjunto. Depois foi implementado no Porto do Rio de Janeiro para navios conteneiros. Quer dizer, é importante citar, o software está sendo para aquele navio. Se surgir um novo navio tipo, ele vai ter que ser incorporado a parte de controle de movimento do navio para aquele outro navio. Tá? E temos em Santos, temos no Rio de Janeiro. Tá? Temos algum outro porto, Tanuri? Não, PC está no estágio ainda, não. É Santos e Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro, atendendo o TECOM, Terminal de Containers, e em Santos, sim, trabalhando efetivamente. Eu tenho uma pergunta aqui. Salvador, obrigado, desculpe. Esqueci, Salvador. Posso perguntar? Alô? Só complementando, Almirante Campos, isso reflete o que a gente acabou de colocar também. Dos grandes fatores que atualmente são limitadores para a implementação do calado dinâmico é o monitoramento ambiental, como o professor Mesquita colocou. Para a gente saber se pode entrar com um calado maior, com um calado dinâmico, nós precisamos saber que é um fator limitador, que é a onda. Né? A maré é algo que agrega valor, desde que ela seja bem utilizada. Nós podemos aproveitar o deslocamento da onda de maré para que a gente possa navegar com calados, com condições de carga maior. Um estudo recente que nós fizemos na Barra Norte do Rio do Amazonas comprova isso. Nós já se tinha a própria praticagem, tinha um conhecimento na prática de que era possível se navegar com calados até de 1 metro a mais. Então, foi feito um estudo recente, né, do qual nós participamos, que nós definimos com uma boa precisão, né, logicamente, tudo tem que sempre evoluir, numa região que é de difícil, quase não se tem dados da Barra Norte do Rio Amazonas, isso foi homologado pela Marinha também, que realmente a maré tem condições, dá condições a partir de janelas operacionais na região, que se atinja um calado de até 1 metro a mais, o que representa na região, como passam em torno de 1.000 navios, até 4 milhões de toneladas a mais de soja, apenas com estudos de maré. Já se paga, e muito o investimento. Então, eu queria fazer até um gancho, dizer que hidrografia é investimento, não é custo. Tá? Até para as autoridades portuárias que estejam aqui presentes, que tenham esse entendimento, que tem que ter um monitoramento ambiental para que o trabalho do professor Mesquita, do professor Tanuri, do senhor Leonardo possa ser efetivado de forma adequada e para que a gente ganhe eficiência. Segurança é indiscutível, vamos ganhar também. A Marinha pode ficar bastante tranquila, que é um jogo que todos ganham. Haverá aumento da segurança e haverá aumento da eficiência. Mas, para isso, nós vamos precisar monitoramento ambiental para desenvolver esses estudos. É isso que falta, no meu entendimento, em termos de calado dinâmico nos portos. O Rio de Janeiro ainda não está homologado. Tá? Foi feito um esforço muito grande para se desenvolver um sistema de monitoramento ambiental e esse sistema ainda não está bem implantado, né, pelas minhas últimas informações. Não sei se a autoridade marítima portuária do Rio de Janeiro está aqui presente, possa dar uma informação maior sobre isso, mas, então, eu não tenho informações se esse esforço tem continuado. É o pessoal do RIDREVS também que está fazendo esse trabalho. Tá? Então, o que eu tenho conhecimento, Santos e o Rio de Janeiro em fase de homologação, Salvador, homologado. Então, é isso, Almirante. Pode. Meu nome é Carlos Leandro, sou da Ocean Pact e também da Associação Brasileira de Oceanografia. Quando se fala em simulação em um ambiente de mudanças climáticas, quando os eventos extremos necessariamente estão sendo medidos a cada dia, aí se pensa na seguinte questão, né, vamos dizer assim. Os simuladores hoje, eles conseguem fazer uma simulação, por exemplo,
de uma maré meteorológica que hoje, por exemplo, principalmente na região sul do Brasil, que você tem ventos de sudoeste, às vezes com grande intensidade, que acumula água dentro do estuário, e com isso criam a maré prevista com a maré observada, são totalmente distintas. Esse simulador ele consegue prever esse tipo de cenário e ele está se preparando para cenários possíveis no futuro próximo? Sim, de fato, na verdade, o que o senhor está perguntando, a gente tem dois problemas, né? Tem o simulador de manobras, que ele recebe como entrada as condições meteoceanográficas, e os sistemas de previsão e modelagem meteoceanográficas, né? Então, são dois mundos que se conversam, mas, assim, em termos de simulação de manobra, a gente coloca qualquer condição meteoceanográfica e simula, zero problema. Agora, de fato, essa parte, modelagem meteoceanográfica, previsão ambiental, esse aqui é o pessoal está realmente correndo atrás de modelagem de eventos extremos, utilização de IA junto com Physics Improved, Machine Learning, com dados físicos, porque realmente os cenários ambientais estão mudando, os eventos extremos que eram decenários, centenários, passaram a ser anuais, mensais. Então, de fato, isso aqui está se movimentando. É que a gente, nas simulações, em geral, de manobra, tenta evitar esse tipo de evento, né? Não manobrar, mas, logicamente, o navio amarrado, o navio no porto, vai estar sujeito a isso e tem que se obter medidas de mitigação para evitar cabo partido, o navio derivando. Então, os problemas do momento, realmente, como levar em conta efeitos climáticos extremos no ambiente náutico que a gente está trabalhando. É uma preocupação, mas a comunidade está toda correndo atrás. A solução ainda está sendo construída, mas é bom ponto levantado aí. Bom dia, Edson Magno da SB Hidro. Talvez eu fuja um pouquinho do tema, mas aproveitando o que foi apresentado pelo professor Mesquita, fiquei curioso pelo seguinte aspecto. Indivíduos reagem diferentemente, né? A percepção do meio ambiente também é diferente. Nesse caso, o simulador consegue absorver a reação de quem está manobrando, e isso até sem levar em consideração a questão da linguagem, né? Nós temos navios estrangeiros que não necessariamente são indivíduos que têm domínio da língua inglesa, ou seja, a linguagem natural não é o inglês, nós também não é a nossa língua natural o inglês. Então, eu gostaria de saber qual é essa percepção com relação ao indivíduo, essa variável indivíduo, né, que são reações diferentes, é uma variável muito grande. Obrigado. O chamado human factor, né, que a gente estuda em simulação também, como levar em conta o elemento humano no contexto do estudo, né? Tem duas vertentes aí. Primeiro, a gente tem que ter, desejável que a simulação seja realizada por um número grande de práticos, né? Que a gente tenha 4, 5, 6 práticos em esquema de rodízio, mas isso nem sempre é possível. Às vezes a gente tem 2 práticos, às vezes são muito habilitados, porque em geral são os que gostam de participar desse tipo de coisa, então às vezes a gente não tem essa amostragem, isso é problema mesmo, é um problema. Como se resolve isso? Fator de segurança. A gente reduz, os práticos comentam, eu acho que é melhor a gente reduzir um pouco, porque aqui a gente fez, mas na realidade não. Então, por isso que tem que estar todo mundo presente, mas o fator humano é importante. Uma outra coisa é comunicação. Nos eventos de risco, a gente leva em conta problemas de comunicação. Isso é um evento risco que está sempre lá. O prático dá ordem, o timoreiro entende errado, o rebocador entende. Então, a gente simula isso. O porto, o sistema náutico tem que ser capaz de absorver esse erro. Ou seja, se o rebocador errar, o prático tem que ter outro recurso para safar aquele erro. Então, isso está levado em conta na análise de risco. Tá? Então, por isso que a Marinha está exigindo a análise de risco, porque essas coisas acontecem com uma alta frequência e tem que ter medida de mitigação. Então, na simulação, isso é levado em conta. Problemas de comunicação, tanto de linguagem, né, de idioma, quanto de comunicação via rádio, né? E de entendimento mesmo. Às vezes, o entendimento mesmo, ou às vezes o prático mesmo pode cometer um erro na hora de falar. Então, esses problemas são levados em conta agora nos estudos de simulação, sem dúvida. Tá? É muito importante. Quer comentar? Está tendo muito acidente no mundo. A gente está acompanhando isso aí. Alguns relacionados à fadiga, alguns relacionados a um número grande de horas trabalhadas e tudo. Novas tecnologias também, outros acidentes que vêm acontecendo, que eu venho visto muito em relação a incêndio, de transporte de baterias de lítio em
embarcações de elétrica, né, carro elétrico, tudo. Então, tipo assim, a ideia é sempre, né, comandante, a gente tentar trazer pro simulador aquilo que realmente a pessoa humana realmente na hora da manobra ali, ela pode incorrer em algum erro. E efetivamente tentar utilizar ou então criar alguma ferramenta de mitigação daquele erro, né? O risco zero para aqueles que navegaram, né, Almirante, como nós, não existe, né? O risco zero não existe. Botou o bichinho para boiar, ele já pode naufragar, né? Botou para navegar, já pode naufragar. Mas a análise de risco é justamente tentar trazer para o risco tolerável, como o professor Tanuri falou, aceitável e tolerável. E principalmente aqueles riscos que são conhecidos, né? Riscos desconhecido, que é aquilo, que é um evento climático. Covid-19, como aconteceu anos atrás. Ninguém poderia prever uma onda de 100 anos, né? Enfim, todo mundo viveu isso aí. Era uma coisa completamente desconhecida. Então, tentar utilizar o simulador como ferramenta para realmente ele tentar você criar uma medida mitigatória daquilo que você conhece, né? E, obviamente, na hora de um risco desconhecido que não foi estudado, aí é o elemento humano que realmente vai ser acreditável, que realmente vai chegar e vai solucionar para não acontecer um acidente, não acontecer o sinistro. Eu só gostaria de complementar também que é interessante que os simuladores, comandante Marcos também, só relembrar que também uma das atribuições dele é o treinamento, né? Então, nós podemos realizar treinamentos em simuladores antes de partirmos para, como o senhor Leonardo colocou também, e o professor Tanuri, fazer insistentemente diversas manobras, treinando tanto em fast quanto em real time, tá? E esse human factor, né? Esse fator humano é ali também avaliado. A implantação de ferramentas de análise de risco, como o professor Tanuri implantou lá recentemente na USP, que faz parte da metodologia, foi um grande avanço também na área de simulação marítima, porque justamente tudo isso é avaliado. E o fator humano, na realidade, eu entendo que é o mais importante, porque as pessoas estarão manobrando. Então, treinar, reavaliar, fazer análise de risco, e aí depois que tudo estiver bastante resolvido, a gente passa por as manobras de ramp-up, as manobras experimentais, e sempre de forma gradativa, certo, professor Mesquita? Então, posso citar aqui um exemplo positivo, que é a praticagem do Porto de Itajaí, aquela manobra muito difícil que tem ali o giro, ali na bacia de evolução, em frente, logo na entrada. Eu acompanhei isso, foi muito treinamento, e é uma manobra bonita de se ver, e a gente de fora fica até um pouco preocupado, né? Mas, graças ao profissionalismo e o trabalho que foi desempenhado, o professor Gil aqui conhece muito bem também, os navios fazem uma manobra espetacular na região. Professor Mesquita? Senhores, visando justamente a parte de relacionamento interpessoal, problemas de, por exemplo, eu tenho 2 práticos hoje a bordo. Os grandes navios exigem, né, que para o controle dele, por acaso, girando na bacia de evolução de Itajaí, na qual tem o diâmetro da bacia de evolução com 1,2 do comprimento, quando o recomendado seria 2, para que eu consiga fazer o giro de uma forma adequada, eu preciso ter um outro prático fazendo o controle da posição do navio, que ele se encontra em cada instante de tempo. Então, nós fazemos uso, por acaso, da PPU, o Pilot Portable Unit. Então, tenho 2 práticos a bordo. Tá? Então, como fica o relacionamento entre esses 2 práticos? Eu tenho um problema de relacionamento, às vezes, com o comandante, que o comandante ele tem digamos assim, ou ele diz, eu tenho autoridade sobre esse navio, eu quero executar essa manobra com esse procedimento. Vou dar um exemplo para os senhores, que aconteceu em Paranaguá. Eu estou com um navio da MSC, eu vou dar o nome da empresa até, que fazia
parte de gerenciamento de Bridge Team Management e falou, eu tenho que navegar aqui com a velocidade de 6 nós, no canal de acesso Paranaguá. Só que o canal de acesso Paranaguá aproveita o janela de maré. Esse navio entrou, está com o prático a bordo, o prático solicita uma velocidade maior do navio, né, uma ordem de half ahead, por exemplo, e o comandante, não, eu vou me manter a 6 nós, o navio é meu. Esse é um dos problemas, né? Eu sou autoridade no navio. O comandante só olha o navio dele, ele não está vendo a infraestrutura do porto. Então, o prático fala, olha, tem um navio aqui atrás, que é um container, que a velocidade mínima dele em dead slow é 8 nós. E aqui o canal é de uma via só, e o trecho que pode ser de passagem é um pouco mais à frente, ele vai ultrapassar o navio numa condição de risco. E foi o que aconteceu. A norma da capitania teve que ser mudada, a NPCP, para colocar uma velocidade mínima no porto de Paranaguá, que é 8 nós. Então, nós temos uma velocidade máxima e uma velocidade mínima, né? Então, essa relação interpessoal que existe entre o comandante e o prático, essa relação entre dois práticos, ela é treinada há mais de 20 anos nos cursos de atualização de praticagem. Tá? Entre os próprios práticos, nós selecionamos profissionais da aviação, nós selecionamos profissionais de psicologia também, tá? E no curso de atualização de práticos, nós estressamos muito essa situação com os práticos. Dentro de quê? Do simulador. Porque o prático aqui, às vezes, ele está preocupado, né, com a manobra dentro do simulador, num porto que ele não conhece, a gente faz isso de propósito. Então, se você é prático do Rio, a gente coloca no Paranaguá, se você é de Paranaguá, a gente coloca lá na ZP1, justamente para você ficar preocupado mais com a atenção na navegação e tudo mais, e colocamos situações dessa de um comandante embriagado, às vezes, do comandante, o comandante acontece, é o comandante que está tomando um ansiolítico, tá? Então, essas situações são muito exigidas no curso de atualização de prático, para que o prático entenda, você vai atender diversas nacionalidades, com diversas culturas, tá? E você tem que garantir a segurança da navegação. Você não está olhando só um navio como o comandante está, você está olhando toda a infraestrutura portuária, a segurança do porto, a segurança do canal de acesso, a segurança dos outros navios. Tá? Então, isso a gente faz dentro do simulador. Tá? Então, por isso que a Praticagem do Brasil adquiriu em Brasília os simuladores da USP, e o Tanuri mantém a gente atualizado. Todas as atualizações que são feitas no São Paulo são praticamente automaticamente enviadas lá para nosso centro de treinamento em Brasília. Tá? E lá, às vezes são 2, 3 práticos apenas lá na USP. Os práticos que não foram têm oportunidade de, lá em Brasília, fazer o treinamento. Aí é comigo, o pessoal todo lá, a gente reconstrói o cenário e fazemos o treinamento dos práticos que não participaram do treinamento lá em São Paulo, que às vezes não puderam, por questão de escala e outros fatores. Mas treinamos muito, sim, essa relação interpessoal, a relação do fator humano, porque a maior parte dos acidentes se deve ao erro humano. A cadeia de erros aqui, se eu cortar o erro, vem do erro humano, tá? Eu resolvo grande parte dos problemas relacionados a acidentes. Bom dia, meu nome é Alexandre Gomes e eu atualmente sou colaborador da empresa maranhense de administração portuária, né, que é a autoridade portuária lá do Porto de Itaqui. Assim, esse fórum é muito especial pelo fato de a gente congregar aqui autoridades portuárias, autoridades marítimas, né, terminais, operadores portuários e academia. Então, eu queria fazer um questionamento mais relacionado mais pragmático, né? Hoje em dia, a gente vê ainda se falar muito em levantamento hidrográfico, em dragagem, em simulação com custo. Então, assim, eu gostaria de levar para a mesa um questionamento relacionado a qual a percepção dos senhores, afinal de contas, eu vejo aqui na mesa uma capacitação daqui enorme, né? Qual a percepção dos senhores para fazer com que
a gente comece a ver aspectos ligados à simulação, ao levantamento, mudar, ter uma consciência dos gestores, né, dos portos e tudo mais, tanto os privados quanto públicos, no tocante a se estabelecer esse levantamento, dragagem, simulação como um investimento. Não assim em aspecto normativo, né? Porque aí a gente estabelece a norma e tem que se executar a norma, mas até numa mudança de cultura. Então, esse é o meu questionamento. Obrigado, hein? Comandante, obrigado. É isso justamente que eu levo sempre isso para os meus clientes, né? Assim, utilizar, você saber, o que você vai ganhar com essa dragagem, o que você vai ganhar com a entrada desse navio e, principalmente, o que você vai perder se acontecer um acidente, em termos de lucro cessante, em termos de perdas e danos, obviamente, lucro cessante, dano emergente que você pode ter no canal de acesso, em termos de paralisação da tua operação. Tipo assim, mostrar que é um investimento, mostrar que parte do teu CAPEX que você tem que colocar, não só a dragagem, mas também estudo de simulação, estudo para, às vezes envolve também a parte de balizamento, estudo náutico, estudo de infraestrutura portuária, para realmente tornar viável certas manobras, né, que pela teoria, né, o professor Mesquita falou, Itajaí, 1.2 deveria girar em 2, né? Um navio deveria girar em 2 vezes, o comprimento está girando em 1.2. Né? Os nossos portos, a gente sabe. Por curiosidade, eu até esqueci de falar isso, 9 anos atrás, estávamos nós 3 em outro painel na Sobena, e o diretor Danilo, né? Lembra? O diretor Danilo Ramos da Santos Brasil, eu almocei com ele outro dia lá em São Paulo, e a gente estava justamente comentando isso, né? O que o Brasil mudou em termos de infraestrutura portuária? Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas os navios cada vez cresceram mais, né? Então, os portos não acompanharam, não só no Brasil, no mundo inteiro, os portos não acompanharam a evolução dos navios. Então, em termos de redução de acidente e reduzir a probabilidade de não ter acidente no porto, né? Justamente incorporar o teu estudo de simulação, o teu estudo de consultoria, o teu estudo de infraestrutura portuária náutica, junto do teu CAPEX, e, obviamente, a manutenção também entraria no OPEX ali, a parte da dragagem, a parte de novos treinamentos, que entraria também, né, na parte da manutenção, para viabilizar aquela manobra e, obviamente, construir ali uma engenharia financeira para mostrar para o terminal que aquilo ali é um investimento que você vai ter muito mais atratividade, você vai conseguir trazer mais cargas para o seu porto, trazer mais negócios, uma vez que você tem um porto que é completamente, não completamente seguro, mas o nível de segurança é alto. É um safe port. É isso. Bom dia. Eu sou o capitão-tenente Catarino. A minha dúvida é sobre a incorporação dos dados hidrográficos no simulador. O professor Tanuri comentou sobre a inserção da planta batimétrica categoria alfa. A minha dúvida é sobre a lama fluida. Hoje, nos portos, principalmente da Europa, Roterdã, a gente sabe que é utilizado bastante a navegação na lama fluida. E no Brasil, a gente tem alguns portos que também têm essa realidade, a Barra Norte, o Arco Lamoso. Existe hoje a possibilidade de incorporação de dados ali de sísmica rasa para que se utilize, para que se simule os comportamentos do navio nessa navegação em lama fluida e a gente não abra mão da segurança? Bem, lama fluida é um problema sério. O navio não foi projetado para navegar na lama. A necessidade de projeto do navio é água salgada, né? Padrão 1.025, que eu falei. Quando vamos para a resposta do navio no fundo, com variações, não é só densidade, eu tenho variações na tensão cisalhamento da água. Tá? Eu tenho essa variação me gera problemas não só na parte de resistência, mas principalmente na manobrabilidade, que começa o efeito antes de o casco do navio chegar a tocar o início da variação de densidade. Tá? Ele já levanta a lama antes, o campo de pressões levanta a lama antes do navio passar por ela.
Tá? Então, o problema de incorporar isso no simulador é que eu preciso, para validar o simulador, ter testes com modelo em escala reduzida. Tá? E hoje quem detém o conhecimento e a técnica, né? Porque como é que eu vou simular a lama? Que material que eu vou usar para, em escala reduzida, representar a lama? É um material altamente tóxico. Tá? Então, surge um problema, né, de achar qual é o elemento que eu vou usar para fazer a dimensionalização da lama em escala reduzida. Isso é um problema. Segundo, quem detém o conhecimento hoje de estudos com lama é o professor Vantore, né, da Universidade de Delft, tá? Da Universidade de Ghent, quero dizer, não Delft, né, onde ele tem os laboratórios. Tá? E ele fez alguns estudos de manobrabilidade para alguns navios e ele mostrou, quando você chega próximo do contato da lama, o navio melhora a manobrabilidade. Antes de chegar à lama, o navio piora a manobrabilidade. Quando toca a lama, o interface água-lama aqui, água, né, o navio melhora a manobrabilidade, depois piora abruptamente. Só que essa transição é crítica. Tá? Então, o que é fundo náutico? O nosso conceito seria a definição de manobrabilidade dada em função do fundo náutico. Né? O navio não vai tocar o fundo, tá, ok? Ou seja, ele não vai ter problema com relação ao parte do casco, de resposta, de ter um dano estrutural, mas ele não pode ter a sua manobrabilidade nem controlabilidade prejudicada. Tá? Então, os estudos que fez com navios containeiros de 300 metros mostraram que eu posso afundar lá para aquele tipo de lama. Tem um detalhe, cada lama tem uma reologia diferente. Então, para eu trabalhar com lama, vamos colocar, essa lama teria que ter um padrão de comportamento como se fosse um fluido newtoniano. Tá? Seria a primeira coisa que eu tenho que considerar. Então, porque a água e o ar são newtonianos. Tá? Então, esse padrão de lama aqui, que seria o padrão de Birkham, se eu conseguir um padrão dentro dessa relação de lama, que ela tem um comportamento linear de resposta, né, em relação à velocidade, tensão, cisalhamento, ok. Tá? Teria condições do navio de eu ter uma resposta do navio. O problema é o seguinte, as lamas são diferentes, a reologia da lama é diferente. A reologia que eu tenho na Bélgica é diferente do arco lamoso lá, do Coroa Grande lá em cima, na região norte, que é diferente da lama de Santos, que é diferente da lama do Rio de Janeiro. Tá? Então, as lamas, a minha relação de água lamosa aqui, ela é diferente. Então, e outro problema que eu tenho, vamos colocar aqui, quando eu tenho a maré, e ela não tem um padrão de altura, de nível de lama, quando a maré está descendo, né, eu tenho uma variação, uma cota de navegação à lama, um valor, uma cota. Quando a maré está enchendo, esse valor de cota pode aumentar. Tá? Então, não tem um valor de cota fixo que eu posso trabalhar. Tá? Eu não sei quanto eu posso imergir na lama com aquele calado, quanto percentual do calado eu posso imergir na lama para aquele navio. Eu sei que um navio, o estudo publicado que eu tenho um navio container de 300 metros, que ele conseguiu ter manobrabilidade na lama, mergulhando 7% do calado dele, fazendo uso de 2 rebocadores. Isso que está na Pianchi. Tá? E outros navios, e para aquela lama da Bélgica. E aqui a gente usa, né, a tradição. Onde a gente usa, onde eu tenho lama e a gente trabalha muito, o canal da Pessaguera em Santos. Tá? Então, aí começa o problema. Se você fica sem navegar no canal, quem é que presencia o maior efeito na lama? É o primeiro navio que entra. Esse primeiro navio que entra, o prático entra com toda a força, todo o leme, rebocador acertando a proa dele, aí ele entra. O navio que já atrás, essa lama já ficou mais fluida, que foi perturbada, né? O navio que entra logo depois dele já tem uma facilitação maior, tá? Para a entrada do que o primeiro navio que entrou no canal do Pessaguera. Então, não é simples esse padrão de definição de lama até na vida real, e incorporar isso no simulador é complicado. Tá? Eu tenho variações potenciais, eu tenho variações de massa adicional, eu tenho variações difíceis de ser definido, qual o valor de densidade média que eu vou usar, o problema de interação entre o casco e o propulsor. Eu tenho que definir qual é o fator de esteira, qual o fator de esteira para a lama.
Qual é o coeficiente de dedução da força propulsiva que eu vou usar? O Tzinho, que a gente tem em engenharia naval, o W, o fator de esteiro, o W. Qual o fator que eu vou usar? Não sei. E mesmo que se eu medir em escala reduzida, né, eu tenho que pôr em fator de escala, não me garante que esses 2 coeficientes apenas possam ser usados na vida em escala real. Tá? Então, é extremamente complicado tratar de lama. Na região da região norte, o mais importante seria, primeiro, definir o nível d'água. Em definindo o nível d'água, eu já consigo dizer, ó, vou transitar aqui, fazer o trânsito do navio nessa cota aqui. Tá? Primeira coisa, definir o nível d'água. Hoje a gente não consegue nem definir qual é o nível d'água que eu tenho na região norte. Tá? Então, para depois trabalhar em lama. E lama? Será que não tem uma pedra ali? Depende da malha que eu fiz a minha varredura de... Será que não tem um casco sobrado ali? Tem uma pedra que pode aparecer do nada? Essa é uma dúvida que eu tenho. Tá? Mas colocar isso em simulador é possível? É, mas eu tenho que validar. Como é que eu vou validar? Essa é a pergunta. Tá? Bom, senhores, só para... Como o senhor citou a Barra Norte do Amazonas, né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá, todo o nosso trabalho, todo o levantamento hidrográfico foi feito buscando o nível d'água. Tá? Nós não interferimos na lama justamente por tudo isso que o professor Tanuri brilhantemente resumiu. É um assunto muito complexo em pouco tempo aqui. Então, antes de navegarmos na lama, nós temos que aprender e usar a navegação em água. Aí uma outra pergunta também. Será que o professor Mesquita aqui em engenharia naval, mas por isso para um outro debate, né? Será que os armadores vão querer colocar seus navios para navegar em lama? Né? E os seguros também? Então, isso tudo, eu acho que esse assunto é muito... Eu percebo aqui que o assunto suscitou uma grande, boa expectativa de todos, né? Mas, infelizmente, vou sugerir ao Almirante Augusto que a gente faça depois uma apresentação, um simpósio específico sobre esse assunto, simulação marítima, navegação, né, e hidrografia e importância. Mas, pelo adiantar da hora, né, eu gostaria de agradecer as perguntas, os senhores anotem as perguntas para os debatedores depois responderem. Eu gostaria de agradecer aos debatedores, tá, pela excelente estadia aqui, por tudo que nós aprendemos em relação ao uso da hidrografia e a evolução dos simuladores, e pedir autorização ao Almirante Campos, ao Almirante Oberg também, para que a gente possa encerrar essa fase de debate e apresentação, que foi muito importante e saudável para todos nós. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.